Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 18 da playlist de aulas do oitavo ano. E hoje, nessa aula, vamos aprender sobre os polinômios. Nós vamos fazer a definição, a classificação e conhecer as características aí de um polinômio. Vem comigo! Bom, nas aulas anteriores, nós estudamos aí sobre expressões algébricas, estudamos também sobre monômios, monômios semelhantes, falamos sobre as operações envolvendo monômios, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência. Então, em todas essas aulas anteriores, nós criamos o quê? Uma bagagem. Agora a gente tem uma caixa de ferramentas para poder trabalhar com os polinômios. Então, vamos definir polinômios. Olha, o que são polinômios, professor? Polinômios são expressões algébricas. Opa, eu já estudei expressões algébricas, né? Formadas pela adição finita de monômios. Opa, já estudei monômios também, então agora tá fácil, não tá? Então são expressões algébricas, ou seja, contém letras, números, operações matemáticas, formadas pela adição finita, ou seja, é uma adição que vai acabar, que tem fim, de monômios. Eu posso ter vários e vários monômios, mas eu sei que a quantidade de monômios que eu vou estar adicionando vai sempre terminar, é uma quantidade finita, tá? A adição aqui, gente, acho que já tá bem claro para nós que a adição não necessariamente vai ser sempre uma adição, pode envolver uma subtração também, a gente chama de adição algébrica, né? Então vamos lá, polinômios são expressões algébricas formadas pela adição finita de monômios. Por exemplo, tem 3 exemplos aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem um polinômio formado pela adição de 3 monômios. Olha só, o sinal de mais, né, o sinal da adição e o sinal da subtração, eles servem para dividir, né, os nossos monômios, para dividir o nosso polinômio em monômios. Então aqui o 4xy é um monômio, o 2x, vou associar o sinal de mais, né, com esse monômio, tá? Então o 2x positivo é outro monômio e o 7yw é outro monômio. Então aqui a gente tem um polinômio formado por 3 monômios, tá certo? Aqui a gente tem, ó, um polinômio formado por 4 monômios. A gente vai ver depois que, dependendo da quantidade de monômios que a gente tem, e nós vamos também chamar de termos, tá? Dependendo da quantidade de monômios ou termos, tanto faz a palavra, o polinômio recebe um nome, uma classificação. Então, o x elevado à quarta potência é um monômio, o menos x ao quadrado é outro monômio, o 60x positivo é outro monômio e o menos 7 é outro monômio, tá certo? E aqui embaixo a gente tem um polinômio formado por 2 monômios. O 3ab ao quadrado é um monômio e o menos 5 é outro monômio, tá certo? Então isso é um polinômio. Polinômio é uma adição, né, finita de monômios. Simples assim, tá? São vários monômios que juntados vão formar um polinômio. Aliás, né, o prefixo poli significa muitos, né? Policlínica, quadra poliesportiva, ou seja, uma quadra para vários tipos de esporte, uma clínica com várias especialidades. Então, polinômios significa quê? O que, né? Vários monômios, tá? Uma união, uma adição finita de monômios. Bom, vamos então para as peculiaridades, as observações, as classificações necessárias que a gente precisa saber e conhecer. A primeira classificação que nós vamos ver aí dos polinômios são os polinômios reduzidos, polinômio reduzido. Para a gente entender isso, é melhor a gente retomar brevemente aqui, ó, a ideia de monômio. Quando eu pego aqui 3AB é um monômio, beleza? Acho que ninguém mais tem dúvida disso, tá? Ele tem a sua parte literal e tem a sua parte numérica, tá? Então todo monômio tem aí na sua composição uma parte literal e uma parte numérica, a parte numérica é chamada de coeficiente. Quando eu tiver vários monômios com a mesma parte literal, aí eles serão chamados de monômios semelhantes, tá? Quem não lembra dessa aula, vou deixar o link da aula sobre monômios semelhantes aqui em cima, tá? Então a gente tem aí que os monômios com a mesma parte literal, eles podem ser somados, podem ser adicionados, podem ser subtraídos, tá? Porque eles são monômios semelhantes. Então, quando a gente falar em polinômio reduzido, a gente está falando de um polinômio que é formado por vários monômios semelhantes.
são monômios que têm a mesma parte literal. Então dá para a gente reduzir, né, esse polinômio, dá para a gente reduzir ele. Então olha só, aqui eu tenho um monômio 3x, aqui eu tenho um monômio 5x, aqui eu tenho um monômio menos 2x. Todos têm a parte literal x, então são monômios semelhantes. Dá para a gente, então, adicionar e subtrair e vamos reduzir isso a um único monômio. Bom, vamos lá, então. 3x mais 2x dá 8x. 8x tira 2x, fica 6x. Então, esse aqui, ó, ele é um polinômio reduzido, tá? Nós tínhamos um polinômio com 3 monômios. Daqui para frente, gente, eu não vou mais ficar falando monômio, tá? Vou falar termo, senão parece um trava-língua aí, monômio, polinômio, tá? Então eu tinha aqui, ó, um polinômio de 3 termos e ele foi reduzido para um único termo, tá? Então agora eu tenho um polinômio de um termo só, tá certo? Então isso é um polinômio reduzido, quando a gente tem os termos semelhantes e esses termos semelhantes podem ser reduzidos, podem ser adicionados, subtraídos e ficar reduzido como está aqui. Repare que se os termos todos forem semelhantes, a gente sempre tem como resposta um monômio, né? Um polinômio de um único termo. Agora, nessa outra situação aqui, ó, 3a mais 5b mais 8a menos 7b, a gente tem um polinômio de 4 termos. Mas, sempre que for possível reduzir, a gente tem que reduzir. Então, o que nós podemos reduzir? Nós podemos reduzir os termos que têm a mesma parte literal. Então, ó, esse 3a e esse 8a, eles podem ser adicionados. 3a mais 8a. Isso dá um total de 11a. E eu também posso fazer a mesma coisa com os termos que têm a parte literal b, né? São termos semelhantes. 5b menos 7b vai dar menos 2b, tá? Você vai fazer a operação numérica só com os coeficientes. Acho que ninguém mais tem dúvida disso. Nós já trabalhamos aí com a adição e a subtração de monômios. Vou deixar o link aqui também para que você possa acompanhar essa aula, caso tenha perdido, tá? Então, 5b menos 7b vai dar menos 2b. Então, nós reduzimos. Nós tínhamos um polinômio de 4 termos e agora ficamos com um polinômio de apenas 2 termos. Beleza? Então, isso significa polinômio reduzido. Quando você pega os termos semelhantes e reduz esses termos semelhantes. Você diminui a quantidade de termos. Eram 4, ficaram 2. Tudo bem? Quando a gente tiver o polinômio reduzido, aí a gente pode classificar ele de acordo com a quantidade de termos. Mas isso é importante que fique bem claro para você. O polinômio tem que estar reduzido, tá bom? Se eu tiver o polinômio reduzido e eu fiquei com um único termo, tá? Um único termo ou um único monômio, tá? A partir de agora eu vou falar só termo, tá? Ele vai ser chamado de monômio, tá? Um polinômio reduzido que tem apenas um termo, ele é classificado como monômio, tá? Nós já vimos isso. Um polinômio reduzido que tenha 2 termos. Polinômio reduzido com 2 termos, ele é classificado de binômio, tá? Repare que não tem como eu reduzir mais que isso, né? 3x mais 10 não dá para eu adicionar e nem subtrair. Então, um polinômio reduzido de 2 termos, tá? 2 termos ou 2 monômios é chamado de binômio. Bom, o prefixo bi já indica para mim que são 2, né? Um time que ganhou 2 vezes um campeonato é bicampeão, tá bom? Enfim, bi significa 2, né? É uma palavra com 2 sílabas. Não deu certo esse exemplo. Agora vamos para o trinômio. O que é o trinômio? Tri, né? O prefixo tri indica que é 3. Tricampeão, trissílaba, agora sim, né? Triciclo, né? 3 sílabas, 3 rodas, 3 vezes campeão. Então, tri significa o quê? Um polinômio reduzido que tem quantos termos? 3, tá bom? Então, a classificação desse polinômio aqui é qual? Ele é um trinômio. A quadrado mais 3a menos 8 pode ser classificado como trinômio. Repare que a quadrado e 3a não são termos semelhantes, tá? Apesar de eles terem a letra a,
Mas a parte literal aqui é diferente da parte literal dessa. Aqui você tem o a elevado à segunda potência, que é diferente apenas do a, tá bom? Então a gente tem aí um polinômio reduzido de 3 termos, e ele é classificado como trinômio. Ô professor, mas e se tiver mais que 3 termos? Você não colocou aqui na lousa? Se tiver 4 termos, 5 termos, 6 termos, aí vai ser simplesmente chamado de polinômio, tá? Se você reduziu os termos semelhantes e o seu polinômio tiver mais que 3, tá? Se tiver mais que 3 termos, ele é chamado de polinômio. Não temos nomes especiais para polinômios que têm mais de 3 termos, beleza? Apenas polinômio. Vamos continuar aí nosso estudo sobre características, observações e classificações. Bom, antes da gente entrar no segundo item, deixa eu fazer uma observação que eu acabei esquecendo de falar, né, na hora anterior, no vídeo anterior. Quando a gente tem um polinômio formado apenas pelo número zero, tá? O polinômio formado pelo número zero, ele é chamado de polinômio nulo. Então essa é uma outra classificação de polinômios, tá? Então a gente tem o polinômio nulo, o polinômio de apenas um termo, que é um monômio, o binômio, que tem 2 termos, o trinômio, que tem 3 termos, o polinômio, que tem mais que 3, tá? Então, monômio polinômio nulo, é o polinômio representado pelo número zero. Beleza. Agora, vamos para o nosso segundo item. Nosso segundo item vai tratar aí do grau do polinômio, tá bom? Para a gente falar do grau do polinômio, a gente precisa pensar assim, ó. Nós vamos trabalhar com polinômios que têm uma única variável, tá? Que a parte literal é formada por uma única letra. Por exemplo, esse aqui, né? X elevado à terceira potência, 3x ao quadrado, menos 5x mais 10. Repare que a gente só está utilizando a letra x, tá? Então, quando a gente for estudar o grau do polinômio, a gente vai estar trabalhando com polinômios que têm uma única variável. Então, esse tipo de polinômio aqui, ó, ele não serve. Porque aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Repare que aqui eu tenho duas variáveis, x e y. Então, esse tipo de polinômio, nós não vamos estudar o grau dele, tá? Não vamos estudar o grau do polinômio que tem mais que uma variável. Vamos estudar o grau dos polinômios que tem apenas uma variável, beleza? Bom, o que é o grau do polinômio, né, de polinômios que tem uma única variável? O grau do polinômio vai ser o maior expoente dessa variável. Então aqui a gente tem o polinômio x ao cubo mais 3x quadrado menos 5x mais 10. Tá? O maior expoente da letra x não é o número 3 que está ali? Então deixa eu pegar uma caneta aqui verde. Tá? Então o maior expoente da letra x é o número 3. Então eu vou falar que o grau desse polinômio é 3. Tá? Então é um polinômio que tem grau 3. É simples, beleza? Aqui, ó, x elevado à quarta potência menos 8. Também é um polinômio. Dá pra gente estudar o grau desse polinômio, tá? O grau do polinômio é o maior expoente da letra x. Perceba que aqui tem uma única variável. Então a gente está sempre falando de polinômios que têm uma única variável. Então aqui eu tenho um polinômio de qual grau? Grau 4, né? Então esse é um polinômio de grau... grau 4. Aqui a gente tem um polinômio com uma única variável, que é a letra a, né? 3a elevado à quinta potência, menos 2a elevado à terceira potência, menos 7a. Então o grau desse polinômio vai ser quem? Vai ser o maior expoente da minha variável, tá? Então é um polinômio de grau 5. Tá certo? Então polinômio de grau 3, polinômio de grau 4, polinômio de grau 5. Repare que o grau não tem nada a ver com a quantidade de termos do polinômio. Aqui a gente tem um polinômio de 4 termos, então classificamos apenas como polinômio, tá? Então é um polinômio de grau 3. Aqui a gente tem um polinômio de 2 termos, então é um binômio, tá? De grau 4. Então o grau do polinômio não tem muita relação com a quantidade de termos dele. Aqui a gente tem um trinômio, né? Um polinômio de 3 termos, um trinômio de grau 5. O grau do polinômio vai ser sempre o maior expoente da variável. Lembrando que só pode ter uma variável. Bom, quando a gente tem, então, o estudo do grau do polinômio, o nosso polinômio ele pode se apresentar na forma completa ou na forma incompleta, tá? Deixa eu só ver aqui os nomes. Isso aí, forma completa é também chamada de forma geral, tá? Mas vamos falar de forma completa.
A forma completa é quando a gente tem, ó, as variáveis com os expoentes em ordem decrescente. Não necessariamente em ordem assim, mas que todas as variáveis possuem os expoentes do grau que a gente está estudando até o zero, até o expoente zero. Então, olha só, aqui eu tenho um polinômio de grau 3. Tá? Aí tem uma letra, né, uma variável, com o expoente 2. Então, a gente tem o expoente 3, depois a gente tem o expoente 2. Aqui não tem expoente, mas a gente sabe quando não tem expoente é porque é 1. A gente tem o expoente 1. E aqui, ó, o 10, veja só, o 10, ele não tem variável, mas a gente pode colocar a letra x e o expoente 0. Então, a gente tem aqui, ó, todos os expoentes, né, em ordem decrescente, do grau do polinômio até chegar no zero. Então, tem o expoente 3, tem o expoente 2, tem o expoente 1, tem o expoente 0. Esse é um polinômio que nós chamamos de polinômio na forma geral, tá? Um polinômio completo ou polinômio na forma geral. Quando você tem, né, termos, né, suficientemente aí para pegar todos os expoentes do grau do polinômio até chegar no zero, tá? Então, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Então, temos todos os termos, não está faltando ninguém. O polinômio está completo, beleza? Agora, esses dois aqui de baixo, eles não estão completos. Ele é um polinômio de grau 4, tá certo? Cadê a variável com expoente 3? Não tem. Cadê a variável com expoente 2? Não tem. Cadê a variável com expoente 1? Também não tem, tá? Então, esse polinômio de grau 4, a gente chama ele de incompleto. Então, a gente está com várias definições, várias características, classificações, né? Bom, quando ele for incompleto, eu posso escrever ele na forma geral, na forma completa, acrescentando o coeficiente 0 para as variáveis que estão faltando. Veja só, o x com expoente 4 está aqui. Aí eu posso colocar 0 vezes o x com expoente 3, 0x ao quadrado, 0x elevado a 1, e aí depois aparece o 8, tá? O 8 seria 8x elevado a 0, tá bom? Então, olha só, esses aqui estavam faltando. Por isso que o nosso polinômio é chamado de incompleto. Mas eu preciso colocar eles? Não precisa, né? Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, esses termos que estavam faltando, né? Eu não preciso escrever, só estou colocando eles para que vocês enxerguem que está faltando termos. Por isso que ele é chamado de polinômio incompleto, tá? Eu tinha aqui o expoente 4, que era o grau do meu polinômio. Depois não tinha o expoente 3, não tinha o 2, não tinha o 1, tá? E tinha só o 0 no final. Outro detalhe importante é essa questão aqui, ó, de você fazer x elevado a 0, tá? Todo mundo sabe que x elevado a 0 dá 1. Então aqui ia ficar 8 vezes 1, que é 8, tá? Não tem problema de eu colocar a variável com expoente 0, porque a gente sabe que x elevado a 0 dá 1. E aí, 10 vezes 1 é 10, tá bom? Tanto é, gente, que esse daqui, ele é chamado de termo independente. Então, 10 que está aqui, ele é chamado de termo independente. Independente. Tá? Porque ele não depende da variável. Independente. Se você quer colocar a variável aqui, você vai colocar o expoente 0, tá? E vai continuar sendo 10. Então, ele é um termo independente. Assim como o 8. O 8 ele é um termo independente também, tá? Você tem o menos 8, no caso aqui, ele é independente. Agora, olha só o de baixo. O de baixo, ele está incompleto também. Está faltando vários termos aqui. Inclusive, o termo independente. Então, esse aqui também é um polinômio de grau 5. Posso chamá-lo de trinômio, porque ele tem 3 termos. Tá? Não tem problema de chamar de trinômio. E ele é incompleto, porque aqui a gente tem que o grau é 5, mas a gente não tem a variável com o grau 4, com o expoente 4. E nem a variável com o grau 2, e nem o termo independente, que estaria com a variável de grau 0. Então, se a gente quiser colocar esse polinômio na forma completa, eu vou ter que acrescentar aí os termos que estão faltando, colocando o coeficiente 0. Então, 0, a elevado a quarta. Aqui o a elevado a 3 a gente tem, né? Vamos copiar. O a elevado a 2 a gente não tem, então 0, a elevado a 2. O a elevado a 1 a gente tem, então menos 7, a elevado a 1. E a gente não tem aí o termo independente, então seria 0, x elevado a 0. Tá?
Então, se a gente quiser colocar na forma completa, seria essa. Essa seria a notação completa do nosso polinômio na forma geral. Mas, né, não precisamos escrever esses termos que não tem, tá? A gente pode deixar o nosso polinômio assim, fica mais bonitinho, mais prático de trabalhar. Bom, então falamos aí do grau do polinômio, que é o maior expoente de polinômios que tem apenas uma variável. Uma variável, tá, gente? Não pode ter mais que uma. Então, polinômios que têm uma única variável, eu posso definir o grau desse polinômio, que é o maior expoente dessa variável, tá? Grau 3, polinômio de grau 4, polinômio de grau 5. Ele pode ser completo quando não estiver faltando nenhum dos termos, tá? Se ele é grau 3, teria que ter 4 termos. Grau 4 teria que ter 5 termos. Grau 5 teria que ter 6 termos, tá? Ele é incompleto quando falta alguns desses termos. E completo quando não falta nenhum. Bom, chega de definições. Já falamos demais sobre definições. Vamos colocar na prática. Vamos fazer um pouco de exercício agora, tá? Para cada exercício que eu colocar na sua tela, pause o vídeo. Tente fazer, depois da play, para verificar se acertou. Já aproveito aqui e faço um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva. Ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 8º ano. Ah, mas como que eu posso ajudar, professor? É simples. Se você deixa um comentário, se você curte, né? A plataforma do YouTube entende o quê? Que o vídeo é bom, que é recomendável, e aí passa a recomendar para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 8º ano. Primeira questão aí na sua tela. Bom, nossa primeira questão é a seguinte, gente. Qual dos polinômios a seguir está de acordo com todas as condições citadas? Primeira condição, seu termo independente tem que ser zero. Segunda condição, seu valor numérico para x igual a menos 1 é 12. Então vamos lá. Ó. Vamos analisar a primeira condição para a gente já excluir algumas opções, né? A gente tem na primeira condição que o termo independente tem que ser zero. O termo independente é aquele que está acompanhado com a variável de expoente zero. Ou melhor dizendo, aquele que não está acompanhado com variável, tá? Então olha só, aqui o 12 ele não tem nenhuma variável junto com ele. Até teria, né? X elevado a zero, mas x elevado a zero é 1, então a gente não precisa colocar. Então o termo independente é esse termo aqui, ó, que não está acompanhado da variável, tá? Então aqui eu tenho o termo independente. Então já vou excluir a letra A. Tá? Tem o termo independente, está escrito aí que não tem termo independente. Também temos termo independente aqui na D, ó. O menos 12, repare que ele não está acompanhado da variável, né? Se ele não está acompanhado da variável, ele é o termo independente. Tá certo? A B e a C, elas não têm o termo independente. Repare que eu não tenho aqui, ó, nenhum termo do meu polinômio sem a variável. Aqui tem variável, aqui tem variável. Aqui tem variável, aqui tem variável. Então, a minha resposta ou é a letra B ou é a letra C. Para a gente decidir, a gente vai agora usar a segunda condição. A segunda condição diz que para x igual a menos 1, o valor numérico é 12. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trocar o x pelo menos 1. Então, vamos começar pela letra C. Ó. 20x ao quadrado mais 8x. Vamos trocar o x pelo 1. Então, vai ficar 20 vezes 1 ao quadrado. É 1 ou é 1 negativo? É menos 1, desculpa. Então, é 20 vezes menos 1 ao quadrado. Tá? Mais 8 vezes menos 1. Então, eu estou substituindo a letra x pelo valor que o exercício me deu, tá? Lembrando que entre o 20 e o x tem um sinal de vezes, que é omitido. Então, 20x ao quadrado é 20 vezes o x ao quadrado, ou seja, 20 vezes o menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, né? Todo número ao quadrado é positivo. Então, 20 vezes 1 mais 8 vezes o menos 1 vai dar menos 8. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Posso até tirar o sinal de mais daqui, né? Menos 8 direto. Então, 8 positivo vezes 1 negativo, mais com menos dá menos, então ficou menos 8. Então, ficou 20 vezes 1, que dá 20, menos 8 vai dar 12. Pronto, achamos aí a nossa resposta. Então, é a letra C, beleza? Agora, por que não é a B, professor? Pelo mesmo motivo, se a gente pegar aqui a letra B, 3x sobre 5 mais x ao cubo. Vamos trocar a letra x pelo menos 1, vai ficar 3 vezes o menos 1 sobre 5 mais menos 1 ao cubo.
Isso aqui não vai dar 12, tá, gente? Ó, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3 quintos. E aqui vai ficar mais 1 negativo, né? Porque a gente tem menos 1 ao cubo, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Passando para a forma decimal, fica menos 0,6. Tá? Então, menos 0,6 mais 1 negativo, tá? Menos 1,6, isso aqui não é 12. Então, a nossa resposta é, de fato, aí, a letra C. Ela contempla as duas condições que foram dadas, tá? O termo independente dela é zero, porque não tem aqui o termo sem variável. Então seria um 0x aqui. O termo independente, né, seria o zero. A B também não tinha termo independente, porém, a única que substituindo x por menos 1 dá 12 é a letra C. Tá bom? Então essa foi a nossa primeira questão. Número 2 aí na sua tela. Olha só, questão 2. Verifique se a afirmação é verdadeira e justifique com um exemplo. Todo monômio é também um polinômio. Até aí tudo certo, né? Monômio é um dos tipos de polinômio, tá? É um polinômio que tem apenas um termo. Então, todo monômio é um polinômio. Beleza. Mas, nem todo polinômio é um monômio. Muito bem também. Tá certo, gente. Justifique. Tá certinha essa afirmação, tá? Nem todo polinômio é um monômio. Existem polinômios que podem ser reduzidos, e aí sim, né? Esse é um polinômio de 3 termos, ele vai ser reduzido e vai virar um monômio, né? 3 mais 2 mais 1 que tem aqui, certo? Então eu tenho polinômios que quando reduzidos viram monômios, mas tem polinômios que não tem como reduzir, tá? Então esse polinômio aqui, ó, ele não vai ser um monômio, tá? Então nem todo polinômio é um monômio, ok? Esse aqui é um exemplo de um polinômio que não é monômio, tá? Não dá para reduzir ele. Vamos lá para a questão 3. Bom, essa é bem fácil, ó. Represente cada situação por meio de um polinômio. A idade de Clara e de sua filha daqui a X anos. Sabendo que hoje a Clara tem 28 e a filha dela tem 7. Então, se a Clara tem 28 anos, né, já tinha até marcado aqui, daqui a X anos ela vai ter 28 mais X. Simples assim, tá? Então, a gente está representando a idade que a Clara vai ter daqui a X anos usando um polinômio. Daqui a X anos ela vai ter os 28 anos que ela tem hoje, mais esses X anos que se passaram, tá? 28 mais X. Isso aqui é um binômio, né? Um polinômio que tem 2 termos. Qual é o grau desse polinômio, gente? Grau 1. Eu sei que o exercício não está pedindo, mas vamos refletir um pouco sobre isso, né? Agora, a filha dela tem 7 anos. Daqui X anos, ela vai ter 7 mais X. Ou X mais 7, tanto faz, tá? Então, se hoje ela tem 7 anos, e vai se passar em um período, vão se passar um período de 7 anos, então ela vai ter, período de X anos, ela vai ter 7 mais X, tá? Então, aqui também é um polinômio com 2 termos, é um binômio de grau 1. Agora, letra B. A quantia que Bruna dispõe em real, considerando que ela tem X moedas de 25 centavos, Y moedas de 5 centavos e Z moedas de R$1. Então, olha só, cada moeda de 25 centavos que ela tem, né? Você vai multiplicar pela quantidade que ela tem. Então, ela tem uma quantidade X de moedas de 25 centavos. Então, eu faço X vezes 25 centavos, ou seja, 0,25x. Aí ela tem uma quantidade Y de moedas de 5 centavos. Então eu vou multiplicar a quantidade de 5 centavos pelo número de moedas que ela tem. Só que a gente sabe que o sinal de vezes aqui no meio, né? Ele não precisa ser escrito. Eu posso tirar ele, tá? E ela tem ainda uma quantidade Z de moedas de R$1. Então eu vou fazer o que aqui? Vou pegar o valor da moeda, que é R$1, vou multiplicar pela quantidade que ela tem, uma vezes o Z. Tá? Agora, as coisas que a gente pode omitir, o sinal de vezes, eu posso omitir. Tá? Posso omitir o coeficiente 1, tá certo? E aí eu vou deixar o meu polinômio assim. 0,25x mais 0,05y mais z. Repare que é um polinômio que tem 3 termos, então é um trinômio. Aqui a gente não fala em grau, né? Porque o grau do polinômio só faz sentido quando tem uma única variável. Aqui eu tenho 3 variáveis, então não vamos falar em grau de polinômio nessa questão. Vamos para a questão número 4.
determine o perímetro das figuras. Então, a primeira figura que a gente tem é um triângulo, tá? E o perímetro do triângulo é calculado fazendo a soma dos lados. Então, a gente tem aqui, ó, um dos lados do triângulo é 5x mais 2. Tá? Esse é um dos lados, que é a letra A. Tá? O outro lado que o triângulo tem é 5x mais 2 de novo. Então, vou pegar esse lado mais o outro lado, que é 5x mais 2. É um triângulo isósceles, né? Tem dois lados iguais. E tem um terceiro lado aí, que é 4x ao quadrado. Tá? Então, para eu encontrar o perímetro desse triângulo, eu tenho que somar os três lados. Quando a gente coloca dessa maneira, a gente acabou de montar um polinômio. Só que esse polinômio, ele pode ser reduzido. Olha só, dá para a gente reduzir aqui se a gente pegar os termos que são semelhantes. Quem são os termos semelhantes? Ó, esse termo aqui, 5x, e esse daqui de 5x, ele é semelhante. Tá? Repare que ele é diferente de x ao quadrado. Mas esse daqui e esse são semelhantes. Então dá para eu reduzir. Vai ficar 10x. Beleza? Agora, eu também tenho como semelhante esse 2 e esse 2. Tá? São termos independentes. Eles não têm a variável. Tá? Não tem a variável x nesse caso. Então eu posso reduzir. Vai ficar 4. E aqui eu tenho o 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. Beleza? Organizando isso aqui, deixando bonitinho, ó, como é um polinômio de uma única variável, só tem a letra x, eu vou falar que ele é um polinômio de grau 2. Polinômio de grau 2, tá certo? E além de ser um polinômio de grau 2, ele é completo. Olha só, ele é um polinômio completo. Se a gente organizar aqui, ó, o maior expoente é o 2, depois tem o expoente 1 e tem o termo independente, que seria o expoente 0, né? Então, colocando em ordem, a gente consegue visualizar, né, melhor que ele é um polinômio completo. Polinômio de grau 2. Repare que é um polinômio que foi reduzido, que ele tinha 5 termos inicialmente. Nós reduzimos ele para 3 e ele pode ser classificado como trinômio. Tá? Polinômios reduzidos, a gente classifica. Ele tem 3 termos, ele é um trinômio. Tá? O maior expoente é um polinômio de uma única variável. Então dá para a gente estudar o grau D. O maior expoente é o 2, então é um polinômio de grau 2, e ele está completo, porque polinômio de grau 2 tem que ter 3 termos. Beleza? Agora a letra B. A letra B pede para a gente calcular o perímetro de um pentágono, desculpa. Todos os lados medem x ao quadrado. Então x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado. Então, essa adição vai representar aí o perímetro do nosso pentágono. É um pentágono regular que tem todos os lados iguais. Bom, aqui, ó, inicialmente a gente tem um polinômio de 5 termos, mas todos eles têm a mesma parte literal. Tá? Então, dá para a gente reduzir. A gente pode agrupar esses termos semelhantes e reduzir. Então, aqui é 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado. Apesar de não estar escrito coeficiente, nós sabemos que é coeficiente 1 aqui. Bom, o total de x ao quadrado que a gente vai ter são 5. 5x ao quadrado. Então, olha só. Nós tínhamos um polinômio de 5 termos que foi reduzido para um polinômio de um único termo. Ou seja, um monômio. Classificamos ele como um monômio. Ele é um monômio, né, ou melhor dizendo, é um polinômio de grau 2. Só tem uma única variável, o maior expoente é o 2, então um monômio, polinômio de grau 2. Repare que não dá para a gente falar que ele é completo, porque estão faltando termos aqui, né? Então ele seria um polinômio de grau 2 incompleto, tá? Aqui também a gente tinha um polinômio de grau 2, esse estava completo, esse está incompleto. Para ele ficar completo, o que a gente teria que fazer? Acrescentar aqui os termos que estão faltando, colocando o coeficiente 0 para eles, né? Tá certo? E aí o nulo aqui. Então aqui ele ficaria completo, mas a gente sabe que esses zeros aqui, né, torna ele incompleto. Tudo bem, gente? Vamos para a nossa quinta e última questão. Olha só, traduza as situações a seguir em polinômios. Maria Paula comprou 3 saquinhos de pipoca ao custo de x reais cada um. Ela pagou com uma cédula de 10 reais. Que polinômio representa o troco que a Maria Paula deve receber?
Bom, o troco vai ser a quantia que vai sobrar de R$10. Então vamos pensar assim, ó, dos R$10 que a Maria Paula deu para pagar as pipocas, a gente vai ter que tirar os 3 saquinhos de pipoca, e cada um custava X reais. Então, 10 menos 3 vezes o valor de cada saquinho de pipoca, porque ela comprou 3 saquinhos de pipoca. Esse sinal de vezes ele pode ser omitido, né? Então ficaria 10 menos 3x. Só isso, beleza? Dá para reduzir esse polinômio? Não, porque aqui a gente tem a variável x, aqui não tem a variável, né? Esse é o termo independente e esse é o nosso termo com a variável x. Ele é um polinômio de grau 1, tá? Porque o maior expoente da variável é o número 1, polinômio de grau 1, tá? É um binômio, porque tem 2 termos. Segunda situação, Fernando comprou uma camisa por R$90, dando 2 notas de Y reais para pagá-la. Que polinômio representa o troco de Fernando? Tá, então a gente sabe que o troco vai ser o que vai sobrar do valor que ele deu para pagar, né? O que ele deu para pagar essa compra da camiseta? Ele deu 2 notas no valor de Y reais, então 2 vezes o valor de Y. Aí eu vou tirar os R$90 da camiseta e vai sobrar o troco. Então, o troco do Fernando é indicado por esse polinômio. O sinal de vezes pode ser omitido, então ficaria 2y menos 90. Repare que ele é um polinômio de grau 1, né? Porque a gente tem uma única variável, o maior expoente é 1, então um polinômio de grau 1 completo, né? Está completo esse aqui também está completo. Por ser um polinômio que tem apenas 2 termos, ele é chamado de binômio. Binômio porque tem 2 termos, assim como esse aqui. Tá certo? Então, pessoal, é isso. No meio dos exercícios aí eu procurei estar resgatando toda aquela explicação, todas as definições, características, observações, classificações que nós fizemos durante a aula, para que você ir guardando, memorizando, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de número 18, da nossa playlist de aulas do 8º ano. Nas próximas aulas, a gente vai continuar trabalhando com os polinômios, mas agora vamos fazer operações matemáticas envolvendo polinômios. Ok? Então vamos lá. Grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.